Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Glória a Deus por isso. Hoje vamos comentar, aliás, sobre o paradoxo do inferno. Estudei 4 anos, de 2004 a 2007, no famoso Seminário Teológico de São José, em Niterói, prestando muita atenção em cada palavra que os professores diziam e questionando sobre o dogma de fé escatológico, especialmente sobre a condenação eterna, o inferno de fogo e enxofre, mas o que eles não sabiam é que eu já havia estudado sobre esse assunto antes mesmo de entrar no seminário. Por isso, eles não puderam responder muitos questionamentos que fiz. Saí do seminário com mais dúvidas do que quando entrei. Tipo, será que está todo mundo certo e só eu estou errado? Essa dúvida me roía por dentro, mas ao mesmo tempo serviu de combustível para estudar inúmeros livros especializados em teologia e história eclesiástica, tanto católicos quanto protestantes, em busca de respostas. Nos últimos anos também tenho assistido vários vídeos no YouTube de teólogos abordando esse assunto, que muitos preferem evitar. Até que recentemente me deparei com alguns vídeos que abordam mais profundamente o desenvolvimento doutrinário e dogmático sobre o inferno, com o título O Paradoxo do Inferno, que me chamou tanto a atenção que resolvi fazer um vídeo sobre isso, com comentários e acréscimos. Quase todos os vídeos falam a mesma coisa, porém cada um com sua perspectiva e começam mais ou menos assim. O filósofo Celso, no século II, escreveu debochando dos cristãos, ao dizer: os cristãos são como rãs ao redor de um pântano que dizem entre si: Deus abandonou o mundo inteiro para cuidar apenas de nós. Isso está errado, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, disse aos seus discípulos que evangelizassem o mundo inteiro. Mas se o mundo inteiro ainda não foi evangelizado, então surge a pergunta: a culpa disso é dos cristãos ou do mundo inteiro que não quer ser evangelizado? O grande problema é que muitos que se dizem cristãos não souberam evangelizar até os dias de hoje, e nesse ponto talvez Celso tenha razão. O filósofo John Leslie McKee, que viveu entre 1917 e 1981, disse que se Deus é livre e bondoso, porque ele não pode criar seres humanos livres que só escolhem o bem? Por que será? Também, segundo o famoso filósofo Bertrand Russell, que viveu entre 1872 e 1970, se o ser humano é finito, como poderia sofrer infinitamente? Ele calcula absurdamente que mesmo que cada pecado mereça sofrer por 1 milhão de anos e que um único ser humano pudesse cometer 1 milhão de pecados, ainda seria uma cifra infinita, pois terá fim após 1 trilhão de anos, e não infinito. Se Russell estivesse errado, onde estaria a graça infinita de Deus? O filósofo John Stuart Mill, que viveu entre 1806 e 1873, disse que eu não chamarei de bom nenhum ser que não seja o que eu entendo por essa palavra, quando a aplico aos meus semelhantes. E se tal ser puder me enviar para o inferno, por não chamá-lo assim, para o inferno eu irei. Meus amigos. Em outro vídeo diz: se um ser humano pode me enviar para o inferno, por não chamá-lo de bom, para o inferno eu irei. Ou seja, Mill não está dizendo em hipótese nenhuma que quer ir para o inferno, mas que Deus não pode ser infinitamente misericordioso e ao mesmo tempo mandar para alguém para o inferno para sofrer infinitamente. O filósofo Alvin Plantinga diz que se Deus nos fizesse perfeitos como Ele é, já não seríamos nós agindo, mas Deus em nosso lugar. Plantinga cria na depravação transmundana, que é a ideia de que talvez seja impossível para Deus criar seres livres que nunca escolham o mal. Então questiono: se é assim, então seria impossível Deus criar o reino de Deus, o reino dos céus,
onde ninguém peca e todos serão felizes para sempre. Se fosse assim, não existiriam os santos e mártires, já que Deus não pode criar seres humanos que nunca escolham o mal. Para Plantinga, seria a mesma coisa que um pai dar um carro novo para o seu filho, porém isso não dá garantias de que ele saberá onde está seu filho, ou se ele nunca irá bater com o carro. Mas novamente questiono, isso irá depender muito da educação que esse pai deu ao filho. Santo Anselmo, que viveu no início do século XII, desenvolveu o chamado gravitas offensionis, que significa a grandeza ou a proporção da ofensa, onde um tapa num rei é muito mais grave, aliás, que um tapa num amigo. Sendo assim, uma ofensa contra Deus é muitíssimo mais grave, pois Deus é infinito em majestade. E se Deus é infinito em majestade, a punição de quem ofende a Deus deve ser proporcional, ou seja, infinita. Se eu pudesse, perguntaria para esse santo se pode existir ofensa pior do que o que fizeram com Cristo na cruz, mas mesmo assim, com sua graça, ele nos perdoou completamente. Completamente. Os soldados romanos exageraram absurdamente na punição ao Cristo, mas nenhum deles pediu perdão. Assim mesmo, Jesus Cristo perdoou-os totalmente. São Tomás de Aquino complementa esse raciocínio de Anselmo ao dizer que essa ofensa deve ser paga ainda em vida, porque depois da morte essa ofensa passa a ser infinita. Para ele, depois que se morre, a alma perde a capacidade de mudar de opinião, ou seja, depois que se morre, a alma congela naquela vontade. Quer dizer que se a alma morrer com desejos ruins, ela vai permanecer nesses desejos ruins infinitamente. Ou seja, se a pessoa morrer pecando, sua alma permanecerá pecando eternamente. De onde é que ele inventou isso? Jesus Cristo. Isso contradiz Romanos 6,7, que diz: quem morreu está livre do pecado. Vou repetir para vocês: quem morreu está livre do pecado. O texto não diz, por exemplo, que quando o assassino morre, as pessoas ficaram livres dos assassinatos dele, mas diz que quem morre já não pode mais pecar. E se não pode mais pecar, como continuará pecando infinitamente? Isso é interpretação humana, isso é matemática de hospício. No texto do rico e o Lázaro, o rico no inferno, sentindo uma sede insuportável, pede que Lázaro sequer ao menos lhe molhe a ponta da língua. Não fosse a fúria das chamas, o rico jamais sentiria essa sede e jamais suplicaria ao Lázaro lhe molhar a língua, provando que a vontade do rico de matar a sede surgiu ali, depois da morte, atormentado nas chamas do inferno. Já o teólogo e filósofo Duns Scotus, que viveu no início do século XIV, diz que a ação deve ser medida por quem a comete, ser finito, e não por quem a recebe, ser infinito, que é Deus. Se o pecado é finito e o ser humano é finito, então a punição deve ser finita. E que se Deus criou o sistema da vontade travada do ser humano depois da morte, então é Deus o responsável por isso, e não o ser humano. E ele tem razão, pois quem peca não está querendo conscientemente ofender a Deus, mas apenas está sucumbindo à fraqueza humana de pecar. É o que Jesus Cristo nos diz em Mateus 26:41 e Marcos 14:38. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Reforçando o Romanos 6,7, que diz que quem morre não pecará jamais. John Locke, famoso filósofo que viveu entre 1632 e 1704, questiona quem estabeleceu que depois da morte a alma se fixa. Ou seja, para Locke, se a alma humana se fixa naquela vontade, depois que se morre, então essa fixação, que não pode ser controlada pela alma humana, passa a ser responsabilidade de Deus e não do ser humano. Se o nosso livre-arbítrio é finito enquanto estamos vivos, então depois que morremos, o nosso livre-arbítrio deixa de existir, porque não podemos mais escolher, e sem ele, a nossa punição terá que ser finita, obrigatoriamente. Voltando ao texto do rico e Lázaro, o rico suplicou um contato físico com Lázaro para lhe aliviar a sede,
mas entre eles há um abismo intransponível. Quem pôs esse abismo lá? Foi Lázaro? Foi Abraão? Foi o rico? Tenho absoluta certeza que não foi nenhum deles. A absoluta contradição de Santo Tomás de Aquino é que no inferno continuamos conscientes, com consciência, com inteligência para vermos que Deus é perfeito e tudo de bom que perdemos, para sabermos por que estamos sendo castigados, mas nossa vontade fica fixada numa recusa infinita de Deus, ou seja, podemos já usar nossa inteligência para discernirmos tudo que é certo do que é errado, mas não podemos mudar de opinião, contradizendo o que o rico, depois de morto, fez em relação a Lázaro e a sua sede. Isso é contraditório e desafio vocês a fazerem um esforço de raciocínio para imaginar o que é isso. Para Locke, se no inferno não há liberdade de escolha, então essa liberdade deixaria de existir e deixaria de existir a responsabilidade moral desse indivíduo. Nesse texto do rico e Lázaro, Jesus não compara com nada conhecido dos judeus, como Jesus faz com todas as parábolas, mas os teólogos lhe diminuíram a importância teológica chamando-o de parábola, ou seja, uma mera comparação com os elementos conhecidos. Agora a última pergunta. A trava do volante, ou seja, a fixação da vontade após a morte, é realmente boa? Para Tomás de Aquino, essa fixação é boa e não uma prisão, pois essa é a melhor condição da alma, o melhor estado da alma, pois, de acordo com Aristóteles, e ele estudou Aristóteles, se você muda, você é imperfeito, e se você não muda, alcançou a perfeição. Por essa linha de raciocínio, o fogo destrói qualquer coisa, então qualquer coisa atingiu a perfeição, pois não poderá mais deixar de estar queimada. Se uma rocha dura bilhões de anos sem mudar, então ela alcançou a perfeição? Será? O meu questionamento é: existe perfeição no inferno? No seminário aprendi que existem 4 coisas que Deus não pode fazer. 1. Deus não pode fazer outro Deus. 2. Deus não pode deixar de existir, deixar de ser Deus. 3. Deus não pode fazer uma pedra que ele próprio não pode levantar. E a 4ª, e mais significativa de todas, é que Deus não pode deixar de nos amar, nem mesmo no inferno. Foi dessa certeza que surgiu todos os meus questionamentos de que a palavra de Deus é perfeita, mas as nossas interpretações não. Aí questiono os sabichões de Platão como pode existir o amor de Deus no inferno. Isso é um absurdo inventado por uma mente doentia e não vem de Deus. Para o grande filósofo Locke, se Deus criou uma trava na nossa vontade depois que morremos, que nos impede de enxergar a Deus, então é Deus que está sustentando essa rejeição. Ou seja, se Deus congela a vontade do ser humano logo após a sua morte, então não é um Deus justo, o que seria absolutamente contraditório. Esse não é o Deus da Bíblia, que é infinitamente misericordioso, como nos revela todo o Salmo 135. Ao longo da história, vários teólogos e filósofos cristãos se debruçaram sobre essa questão da existência humana após a morte. O filósofo cristão Arnóbio de Sica, que viveu entre os anos 255 e 330, foi um dos primeiros cristãos a desenvolver a doutrina do aniquilacionismo, que defende que somente quem é bom merece viver eternamente, já quem é ruim merece ser extinguido da existência. Essa doutrina é ensinada hoje em dia pelos testemunhos de Jeová, pelos adventistas do sétimo dia, pelos cristodelfianos e outras correntes que se autoproclamam cristãs. Eles precisam combater a imortalidade da alma para poderem sustentar essa doutrina do aniquilacionismo. A melhor de todas as soluções foi proposta pelo gênio em teologia, Orígenes de Alexandria, que viveu entre os anos 185 e 253, ao defender que o sofrimento do pecador no inferno é temporário. No judaísmo, de onde o cristianismo surgiu, também possui essa mesmíssima concepção desde os primórdios, onde a punição do inferno duraria no máximo 12 meses. Pesquise, por favor, pesquise, pelo amor de Deus, sobre as concepções judaicas depois da morte. Veja na sua Bíblia Sagrada o texto de Apocalipse 9, de 5 a 10,
onde não fala de uma eternidade de sofrimento, mas de apenas 5 meses. Veja. No versículo 5 diz: e foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E no versículo 10 diz: e tinham caudas com ferrões semelhantes aos dos escorpiões, e nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. 5 meses. Se esse texto existe, por que somente aplicaram ele a um purgatório inventado e não ao inferno? O mais absurdo é que inventam dogmas sem fundamento bíblico, mas ignoram textos assim. Ou mesmo se não os ignoram, dizem que a interpretação é outra e blá, 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 blá. Sendo assim, de onde o cristianismo inventou que a punição do inferno é infinita? Para Orígenes, se Deus é onipotente e totalmente bom, então Deus jamais desistiria da alma humana, nem mesmo no inferno. Orígenes tem uma excelente reflexão sobre isso no seu livro Tratado sobre os Princípios, livro 2, 5 e 20. Livro 2, 5 e 20. Perdão, livro 2, 5 e 2. Ou no início para facilitar, né? Ou no início da página 154, onde diz: além disso, se aquele que dizem que é bom para todos, com certeza também o é para os que estão destinados à perdição. Então, como é que não os salva? Se não o quer, não será bom. E se o quer e não pode, não será todo-poderoso. Poderosa reflexão. Inúmeros teólogos modernos chamam Orígenes de Alexandria de gênio, devido ao seu grande poder de raciocínio sobre os textos das Escrituras Sagradas. Vejam que belíssimo argumento, pois Orígenes não está pondo em xeque-mate a infinita bondade e onipotência de Deus, mas sim a nossa interpretação sobre o que diz as Escrituras Sagradas. Porém, num desses vídeos que assisti, diz que alguns sugerem que Orígenes incluía até Lúcifer, finalmente reconhece a verdade e voltasse para Deus por livre e espontânea vontade. Mas é mais outra ignorância criada por seus inimigos, pois o próprio Orígenes afirma jamais ter defendido tal doutrina. Veja, acreditou-se no passado que Orígenes professasse a doutrina segundo a qual a restauração universal comportaria a salvação final do demônio. Essa opinião é recusada veementemente por Orígenes, em torno do ano 230, contra alguns que lhe atribuíam, em sua carta aos amigos de Alexandria, como está no final da nota explicativa da página 108 do livro Tratado sobre os Princípios. Disso tudo surge uma pergunta capciosa. Se alguma vez Orígenes defendeu a restauração do diabo, como poderiam tantos teólogos proeminentes chamá-lo de gênio? Isso é absurdamente impossível. São Jerônimo, que viveu entre 347 e 420, o maior especialista em Bíblia Sagrada do V século, declarou que Orígenes de Alexandria é, abre aspas, o maior mestre desde os apóstolos, fecha aspas. Vou repetir para vocês. O maior mestre desde os apóstolos, como isso aí do século V, como está nos livros História do Cristianismo, de Paul Johnson, na página 136, e Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, nas seleções Réderes de Geste, na página 158. O Papa Bento XVI, considerado por muitos como o maior teólogo católico do século XX, declara que o bispo Ambrósio de Milão, que aprender a ler as escrituras das obras de Orígenes, introduzi-la depois do Ocidente, para a entregar a Agostinho e a tradição monástica sucessiva, conforme está no livro Os Padres da Igreja, apresentados por Bento XVI, capítulo 5, publicado em 23 de maio de 2009. A principal obra de Orígenes, onde ele mais expõe a sua principal doutrina da salvação universal, excluindo os demônios, é claro, é óbvio, é o Tratado sobre os Princípios. Veja, é a mais importante obra de Orígenes, o mais antigo manual de teologia sistemática, escrito por Dom Estevão, o maior teólogo brasileiro do século XX, no seu curso de astrologia, no final da página 65.
Mesmo com um currículo desse de causar inveja aos melhores teólogos, assim mesmo origens de suas ideias foram combatidas no Concílio de 553, onde argumentavam que o universalismo removia a seriedade das escolhas humanas e contradizia o que Cristo ensinou sobre o fogo que nunca se apaga. Mas questiono que Cristo está se referindo a um fogo que nunca se apaga e não ao sofrimento humano que nunca termina. Pois o próprio Cristo diz: dali não sairás enquanto não pagares o último centavo, em Mateus 5:26. E Jesus está se referindo ao inferno, à hiena de fogo e enxofre, que o Senhor nos revelou apenas 4 versículos antes. Ou seja, que Orígenes estava certo, e não apenas Orígenes, mas também o seu maior discípulo, São Gregório de Nissa, que foi declarado o pai dos pais da Igreja nos 8 primeiros séculos da nossa era, e que defendia as mesmas ideias de Orígenes sobre a restauração universal. Veja, São Gregório de Nissa era tão apreciado, mesmo tempos depois de sua morte, que no 7º Concílio Geral da Igreja, realizado em Nicéia no ano 787, recebeu o título de Pai dos Pais da Igreja, obviamente, como está nos excelentes livros Crítica Textual do Novo Testamento, no meio da página 70, e Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, no meio da página 77. As decisões desse Concílio de 553 foram para defender a heresia do monofisismo e, ao mesmo tempo, uniu teologia com política. Mesmo assim, essas decisões prevaleceram porque a Igreja já não estava mais conseguindo evangelizar os povos e nações, então lançou mão do terror, do horror, do inferno, como uma poderosíssima arma de manipulação em massa. O sequestro das consciências, através da manipulação pelo terror do inferno, funcionou até os dias de hoje como um excelente instrumento de manipulação, muito melhor do que as horripilantes câmaras de torturas, inúmeras batalhas sangrentas e guerras armadas. Desafio que estudem a doutrina do universalismo, que carece de coerências filosóficas, racionais, históricas e teológicas, e que não tem nada a ver com o que tento revelar para vocês há tantos anos. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.